Saravá, jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá, bendita vacina. Que essa discussão nos leve a caminhos mais sensatos, a caminhos da ciência, a ouvirmos e tentarmos entender, né? Quem dá a palavra final não é nenhuma autoridade que não seja da ciência, é a ciência que legisla no caso da vacina. E hoje a gente vai falar de outra coisa, não é sobre a vacina, só queria, enfim, elogiar, né, comemorar um pouquinho essa situação da vacina, mas eu queria fazer o preâmbulo aqui para a nossa entrevistada de hoje, que é uma pessoa que traz uma carga na história dela que é muito simbólica para esse momento que o país vive. A gente viveu durante muito tempo sendo não é atacado, mas sendo cercado de informações de que, enfim, projetos sociais não adiantam nada, projeto social é dar o peixe e não ensinar a pescar, que a questão é da meritocracia, que a meritocracia é que valeria numa sociedade desigual como a sociedade brasileira. Enfim, a gente estava discutindo com as paredes, porque parece que o outro lado não nos ouvia. E para isso, hoje a gente trouxe uma pessoa que é a prova viva de que essa história de meritocracia está muito mal contada. A gente vai falar com a doutora juíza Antônia Faleiros, que tem uma história maravilhosa de vida e que vai desmascarar essa conversinha tola aí de meritocracia. Saravá, doutora! Saravá, saravá. Doutora, vamos começar a nossa conversa para você contar um pouquinho a sua história, né? Da onde você veio, como é que você construiu a sua história? Eu venho do interior de Minas Gerais, mas primeiro, boa tarde, sintam-se todos e todas muito abraçados e abraçadas carinhosamente por mim. Sou Antônia Marina Aparecida de Paula Faleiros, tenho 57 anos, nasci em 6 de julho de 1963, lá na zona rural de Serra Azul de Minas, Minas Gerais. Sou filha de pai trabalhador braçal, mãe dona de casa, tenho uma sequência de irmãos, sou a primeira filha, houve uma sequência de irmãos depois de mim. Tenho uma história absolutamente igual, eu diria, ou bastante semelhante a praticamente 80%, eu me arriscaria a dizer 90% da população. De origem extremamente humilde, com muitas restrições materiais. E muitas vezes a pergunta que sempre é dita é: então, como é que está aqui? Aí eu digo, estou um passo de cada vez. Então, para nós iniciarmos a conversa, eu sempre gosto de salvar uma mensagem, um mote, e hoje nós vamos falar desses horizontes. Os nossos horizontes são delimitados pelos nossos pontos de observação. E este lembrete é muito importante quando formos falar de meritocracia. Por que é muito importante quando formos falar de meritocracia? Quando formos, pelo menos, desconstruir esse discurso liberal da meritocracia, do self-made man, self-made woman e por aí vai. Não é? Por quê? Porque nós só conseguimos almejar aquilo que, ainda que de forma incipiente, ainda que de forma superficial, nós conhecemos ou vislumbramos. Fora disso, não temos como ter essas metas. Então, para chegar aqui, primeiro eu aprendi a ler. Então, o primeiro sonho foi ser alfabetizada. Eu contei com uma estrutura, com um apoio, com um incentivo de minha mãe, que, apesar de não ter formação acadêmica, era uma pessoa de poucos estudos, mas tinha leitura e teve esta visão de nos despertar e exigir o estudo. Isso é o começo. Se a pessoa não tem nem este primeiro empurrãozinho, ele não tem esse primeiro passo. E a partir daí, à medida que eu fui descobrindo o mundo, eu fui
ampliando os meus horizontes até chegar, e um passo de cada vez, até chegar a poder vislumbrar a possibilidade de concorrer a um cargo de juíza. Mas antes disso, nós passamos por uma desconstrução de um padrão mental, não é, que me era imposto e com o qual convivia, e hoje eu tive até a surpresa de uma jovem repetir este mesmo padrão ao conversar comigo, que é aquela ideia de que quando nós não nos vemos em determinados postos, nós não nos enxergamos ali, nós não enxergamos como possibilidade a nossa chegada ali. Este é um dos lados. O outro lado é que sempre que vemos determinadas pessoas num determinado lugar social, e isso nós vamos falar de preconceito, de etiquetamento, sempre que nós acostumamos a ver determinadas pessoas ou determinados grupos num determinado lugar social, acabamos por naturalizar que aquele lugar é daquela pessoa, para o bem e para o mal. Isso pode, de um lado, criar uma barreira quanto às metas, quanto aos objetivos, porque já que eu não me vejo e não vejo ninguém igual a mim num determinado posto, posso criar, isso Moscovitch nos falou, como representações sociais, que vão se alimentando, o sujeito vê a realidade vem para o sujeito, e há esse círculo que se alimenta e retroalimenta. Eu não me vejo naquele posto, eu não tenho representatividade. Por outro lado, se nós tivéssemos tempo para entrar numa outra conversa, determinadas pessoas, determinados grupos, que sempre são vistos num determinado posto, ou esse posto é deles por direito, há uma questão de olhar uma camada que deve estar sempre no comando, é aquele nosso padrão mental do macho branco no comando. O comando está na mão do macho branco, é o padrão mental, ou nós nos acostumamos a ver determinados grupos em determinados locais sociais, que seja de persecução penal, que seja de exclusão, que seja de miséria, e o risco social é que seja introjetado ou introjetada a verdade de que aqueles lugares pertencem àquelas pessoas. Uhum. Então, são dois lados de uma mesma representação social. Doutora, desculpa te interromper, mas é porque você falou uma coisa tão... Você falou uma coisa tão importante, que era o DNA desse programa, que é investir na utopia, né? Quando a gente não vê o horizonte, a gente não pode nem se ver neste horizonte. Quando a gente não vê, enfim. E a sociedade brasileira, eu não vou muito longe, vamos falar da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela foi construída em cima de exploração, em cima de escravos, em cima de bandeirantes extorquindo índios, enfim. Essa foi a nossa base, a nossa estrutura de origem. Como é que a gente quebra isso para conseguir nos enxergarmos nesses cenários que a senhora apontou? Como nós sempre falamos, todo discurso de resistência e principalmente toda prática de resistência, ela está sujeita a esses fluxos e contrafluxos, né? Esse embate, esse puxar. Então, eu brinco que é o chamado efeito cunha. Cunha no sentido daquele instrumento que você abre um espaçozinho e à medida que vai forçando, aquilo vai tendo uma distensão, não é? Então, nós, que eu digo, e eu sempre falo disso, eu sempre chamo a atenção que o primeiro destinatário do nosso discurso somos nós mesmos, porque os padrões excludentes
eles são estruturais, né? Não há uma pessoa que é responsável, um ser, um indivíduo, que é aquele em quem está cristalizado todo um processo de exclusão. Não, ele está fluido, ele permeia as nossas relações sociais, os nossos valores, os nossos padrões ideais estéticos, enfim. Então, eu acredito nesse, e por isso eu reverencio, com muito respeito, todas as guerreiras e guerreiros, todos os lutadores que nos precederam e que, inclusive, permitiram que aqui estivesse hoje uma mulher negra ocupando um cargo na estrutura institucional do Poder Judiciário, numa sociedade que ainda vê com uma certa desconfiança, com um certo estranhamento, uma mulher negra num determinado posto, e principalmente quando é de origem num extrato social que também não é um extrato social de capatazia, é um extrato social de boia fria. Não é? Então, eu acredito nestas iniciativas, eu acredito nesta visibilidade que está sendo construída, está sendo, na verdade, pavimentada, alguém já lançou, para que quebremos este padrão mental, para que passemos a olhar as pessoas pelo que elas estejam realmente desenvolvendo, e não por uma imagem pré-constituída de medo social ou de desconfiança, né? No olhar para determinados grupos, para as pessoas olharem para nós e nós também olharmos para nós mesmas e nós mesmos, os homens, sem o olhar do colonizador, com o olhar do sujeito do direito, do sujeito da história, e não o olhar do objeto. E isso passa principalmente pela nossa revisão de conceitos internos em relação a nós mesmos e nós mesmas, e em relação às pessoas com as quais convivemos. Porque, na maioria, o risco é que nós façamos o discurso para o outro, vamos quebrar o padrão de racismo, de preconceito e de sexismo, mas na hora de escolhermos o nosso assessor, a nossa assessora, esse negócio é melhor um homem, porque na hora de procurarmos o profissional, a profissional da saúde competente, mas será que... Enfim, não termos mais o estranhamento de abrir a porta do consultório e lá está um homem negro com o título de doutor. Nem termos o estranhamento de vermos o negro num carro de último tipo, sem a primeira ideia, como é que ele está nesse carro? É jogador de futebol, motorista ou... Por quê? Porque nós criamos padrões mentais. Então, passa por uma desconstrução do discurso e, principalmente, pelo reconhecimento e autovalorização. Valorizar, começar a ver a beleza que existe em cada um, quando nós falamos de padrões estéticos, né? E ver a competência, a capacidade de trabalho e de produção, de desenvolvimento, não gosto muito do termo produção, mas a capacidade de realização que independe da cara, eu digo, do nariz, do cabelo ou da cor da pele, e principalmente do aspecto sexista. Doutora, a nossa educação, né, o nosso convívio social nos treinou para enxergarmos o juiz como o homem branco, bem-sucedido. Aliás, é o que diz, a principal crítica que tem feito, né, por exemplo, ao STF, enfim, que são pessoas que representam a nata, porque o pai pôde trabalhar, o pai era rico, enfim, pôde dar aquela educação, aquele ser de notório saber, né?
e ele não precisou trabalhar enquanto ele estava estudando para os seus concursos. Portanto, fica claro, ao ver a composição de qualquer time de juízes, fica claro que se aquelas pessoas são a elite financeira, eu estou dizendo financeira, nem intelectual, porque não tem nada a ver. Se aquelas pessoas... Não existem negros naquela elite. Por que não existem negros naquela elite? Porque existem tão poucos negros se somos um país com 57% de população negra. Então, assim, fica muito escancarado, né? Tanto na medicina quanto, né, na magistratura, são profissões que exigem dedicação total e a pessoa não poderia trabalhar enquanto está fazendo seu concurso, enquanto está fazendo sua residência. Portanto, quando a gente vê poucos negros ali, fica escancarado que nós vivemos numa sociedade excludente. Ótimo, isso a gente está de acordo. Como é que a gente dá esse pulo do gato? Como é que a gente tem essa autoestima que você está falando? Como é que o negro, eu estou falando de um negro, como é que o negro tem essa autoestima para olhar para aquilo e falar, não, eu vou furar essa bolha? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo para você? Para mim foi muito forte, porque desde pequena eu escutei minha mãe dizer, é a minha frase que é o mantra, e ela dizia sempre assim, quem tem a cama feita pode ser mais ou menos. Quem não tem que ser muito bom no que faz. Então vocês têm que ser muito bons. Ela estava, sem saber, ela estava falando sobre desigualdade de oportunidades. Ela estava dizendo que nós teríamos que matar, não um leão, a gente teria que matar uns 2 leões por dia, guardar uns 3 já amarrados e, se bobear, tirar o couro e se cobrir com o couro do leão, né? Com a pele. Na verdade, isso é interessante, porque lá na minha origem, lá no início, quando eu me disponho, quando eu já começo a avançar na minha caminhada e os meus horizontes vão se ampliando, começo a ler, concluo o ensino médio, começo a pensar em faculdade, ensino superior, a primeira opção não era direito. Por quê? Porque na minha cabeça, curso que fazia doutor, direito, medicina, é curso que faz doutor, né? Curso que fazia doutor era coisa para filho de coronel. Não era uma coisa para mim. Então, houve, e eu sempre faço questão, houve pessoas que me acordaram para isso. Sabe o acorda peão? Aquele acorda peão, vai lá, faz. Então, que disseram, é possível, é capaz. Não deixa de ser um caminho difícil. Quando você está num ambiente que ninguém mais fala a sua língua, que ninguém mais tem o seu referencial de vida. Isso não é fácil. E esse referencial de vida, eu costumo chamar a atenção quando nós falamos que a meritocracia, esse conceito no sentido liberal, ele é uma ilusão em diferentes fases do discurso. Ele é uma ilusão quando se pensa que todos estão no mesmo patamar, que não estão. Uma coisa é ter o que comer, outra coisa é ter que estudar sem ter o que comer. Uma coisa é ter tempo para estudar, outra coisa é não ter nem tempo. Uma coisa é já ter um padrão mental, já ter um horizonte desenhado, outra coisa é esse horizonte surgindo conforme você vai avançando e muitas outras. Ou seja, são grandezas, a parametrização, a comparação que costuma ser feita para fins de sustentar o discurso da meritocracia é uma comparação que não se sustenta em nenhum nível, nem nos conceitos matemáticos. Ninguém compara grandezas desiguais. Você não compara metro com quilograma. Você primeiro tem que criar um parâmetro comum para dizer o que é mais ou o que é menos. Não há como dizer que 10 metros é mais, ou é uma grandeza maior ou menor do que 10 quilogramas, porque a unidade de medida é diferente. Então, e depois a meritocracia ainda continua sendo uma ilusão, ainda que a pessoa galgue a duras penas um determinado posto,
ele sabe, ele saberá que está sujeito a um escrutínio muito mais rigoroso. E isso nós aprendíamos quando mamãe nos dizia: olhe, meus filhos, cuidado com quem você anda, porque se você está com o filho do coronel, ela dizia lá do jeito dela, o filho do coronel, e dá uma merda qualquer, que sobra para vocês. Então, porque no filho do coronel, no filho do doutor, não pega nada. Então, o escrutínio, a cobrança é muito mais rigorosa. Por quê? Porque, no geral, por causa desse padrão mental excludente, a sociedade fica olhando assim: não, vai fazer alguma coisa errada. Essa pessoa não deveria estar ali. Se ele está, vamos esperar. Se ele dá um escorregão e o outro cai de se esbaldar, o escorregão dele, e eu sei que estão entendendo do que eu estou dizendo, não é? O escorregão dessa pessoa é tratado como muito grande, mas também quem dizia, imagina, botou mulher nesse cargo, ou botou negro nesse cargo, ou vê de onde que essa pessoa veio, enfim. Então, o discurso da meritocracia, ele não se sustenta, seja na origem, quando se está a concorrer a determinados postos, porque estão sendo colocados em competição, competidores em condições desiguais. E também pela vida fora, ele não se sustenta, seja por força desse escrutínio rigoroso, desconfiado, seja mesmo porque muitas outras portas não serão abertas. Alguns postos ele chegará e outros ele não terá como. Porque no momento de analisar o merecimento, vai ficar aquela história: quem é esse menino, eu conheço, enfim. Então, e dizer que quando eu me decidi, né, por fazer o curso de Direito, foi um impacto assim, na minha cabeça. Às vezes eu mesma Tanto que na minha formatura, eu gosto de lembrar esse caso, a minha mãe, quando acabamos de fazer a cerimônia e eu a encontro, e ela disse: quer dizer que agora você é doutora, igual o doutor Wilson? E aí, nessa época, eu já estava bem mais empoderada, né? Quase que empolerada num coqueiro, né? Literalmente, né? Lá em cima do coqueiro, eu disse: que nada, mãe, sou muito melhor. Ai, que delícia! Ai, eu já tô até vendo a carinha da sua mãe aqui. Doutora Antônia, a gente tem acompanhado, né? O Brasil tem acompanhado de uns tempos para cá. Eu sempre faço essa pergunta a toda a gente da lei que participa do programa, né? Ou da justiça. A gente tem acompanhado, o país tem acompanhado, tem tido uma aula, né, nas TVs enfim, de direito, né? Todo mundo virou, é que nem técnico de futebol. Todo mundo entende de justiça, todo mundo entende de lei, todo mundo. Eu lembro sempre da cena dos meu pai, minha mãe, meu filho jantando, televisão ligada, e estava lá, de repente começou a passar sessões do STF enormes no telejornal, aquela gente empolada, falando empolado. Meu pai era promotor do Estado, né? E assim, e o meu pai ficava irritadíssimo com aquilo, porque, né, ele realmente, para um leigo, aquilo é só, ele respeita aquela toga, ele respeita a imagem do juiz, ele não sabe do que se trata. Então, se aquele juiz mandar todo mundo se matar, todo mundo se mata, porque quem falou isso foi um juiz. Tô só pontuando a minha pergunta. Superestimou-se, né, a justiça, porém ignorou-se, né, a lei, ignorou-se a Constituição e muitas vezes passou-se por cima da Constituição, com anuência de juízes renomados, enfim, de juízes que até assumiram cargos públicos, enfim. Essa confusão, ela é boa ou ela é ruim? A que serve essa popularização da justiça de uma forma politizada, na verdade, né? O que a gente está vendo é uma justiça politizada.
Eu estou exatamente estudando esse tema. A minha dissertação de mestrado, que já está publicada, é a atuação da mídia na cobertura dos casos judiciais. Eu quero compreender qual é a representação social do judiciário, do julgador, julgadora, no imaginário popular. Que representação é esta? Porque o que nós temos notado é que há uma personalização. E pode-se, eu ainda estou na fase do... Num primeiro momento eu pesquisei o impacto na vida e saúde do magistrado, o quanto isso impactava o julgador e a julgadora pessoalmente. Porque ao passar-se a imagem, talvez a forma como são noticiados os casos judiciais, há uma centralização na pessoa de quem julga, quando na verdade há um processo, há uma interação de atores vários, desde a sociedade, por intermédio de seus legisladores, segundo um pacto social com o qual ainda convivemos. É este o pacto de legitimidade que nos move, que é o pacto da legislação, da lei, passando pelos demais atores e agentes, polícia, Ministério Público, partes, advogados, defensores, etc. Então, o julgamento, a decisão, ele é o ápice de um ápice que depois vai ter o recurso, se for o caso, mas ele está inserido numa sequência de atos. E, às vezes, estas atuações coordenadas e conjuntas são desconsideradas ao se analisar a decisão. E isto, na minha primeira fase de pesquisa, que foi o mestrado, pode, por um lado, criar na sociedade a ideia do juiz vilão ou juiz herói, ou seja, a capa e a espada, e criar, e seja lá como for, eu digo, o juiz herói, este não existe. Todos nós estamos inseridos num processo de construção daquela realidade, daquele fato. Então, o herói, esse eu garanto que não existe. E o vilão pode ser que sim ou não, a depender. Mas o herói eu garanto logo que não existe. O capa e espada, o salvador da pátria, aquele tal. E, por outro lado, a depender do estado mental de quem julga, o julgador, a julgadora, ele pode ou introjetar uma noção messiânica que acha que vai resolver e, ao depois, ele descobrir que não é assim que funciona, e isso levá-lo a um estado de esgotamento extremo, que a gente chama lá burnout, enfim, ou qualquer outro distúrbio, né, que lhe interfira na saúde, né, no físico, na mente. Então, essa é a primeira. E a próxima parte então foi esta. Esta atuação, nós acompanhamos, pesquisamos durante 2 anos, a forma como se passava, e a ideia era de que o processo era um ato individual. O juiz investiga, o juiz que julga, o juiz que ouve, enfim. Então, há uma representante de classe da magistratura, a presidente da Associação de Magistrados, que falou, e eu acho interessante, que o judiciário ele precisa ser conhecido. Por quê? No momento que se desmistifica ou o juiz herói ou o juiz inatingível, ele começa a ser compreendido. Esta compreensão é salutar na compreensão das consequências das decisões judiciais. Então, não há... a atuação é importante, essa difusão do conhecimento, mas ainda está a carecer de um melhor esclarecimento, de uma forma melhor de comunicação, em que o juiz não seja nem inatingível, porque às vezes a pessoa odeia também só porque não está compreendendo. Então tem gente que já tem raiva de cara, né? Não conheço, não sei o que é, mas já não gosto. E outro que vê como um herói, como alguém inatingível. Não é, nem as pessoas quando chegam, só para a gente
que eu sei que o nosso tempo está fechando, mas eu tenho uma fala que eu uso sempre quando as pessoas adentram aqui. Agora mesmo, quando nós começamos a falar, eu estendi a mão puxando uma pessoa que está sentada cá. Aí, tá bom, pode tá indo tomar água. Eu digo sempre, quando a pessoa entra, assim, a juíza, eu digo, a juíza é feia, mas não morde. Então, fique à vontade. Então, é uma forma de quebrar um pouco aquela... Porque as pessoas, às vezes, alguns chegam até meio trêmulos, né? Porque tem o imaginário, é a representação social. E essa representação social, se por um lado ela cria essa distância que pode, em algum momento, parecer um ato reverencial, por outro lado, ela pode estimular um sentimento de rejeição, não é? Um sentimento de não gostar, de ódio, porque eu não conheço, não gosto, esse povo é esquisito demais, mais ou menos assim. Eu acho que, inclusive, cria esse distanciamento não salutar, que também não é um reverenciamento. Na verdade, é o medo, é o inatingível, aquela pessoa que, enfim, que eu nunca vou poder ser, enfim, e que teria a verdade do mundo. Enfim, doutora, eu queria primeiro falar uma coisa, que a sua fala está errada, você é uma pessoa linda, você é uma mulher bonita, tem um sorriso incrível, se comunica maravilhosamente bem. Quem dera, né, nossos magistrados se inspirassem em pessoas como você, para falar com as pessoas, para olhar no olho das pessoas, para trazer as pessoas para perto, para o real interesse da justiça, no que é da justiça, né, e não em partidos ou ideologias. Mas eu queria começar te agradecendo. Nossa, a entrevista é curta, mas é de coração, dizer que a casa está sempre aberta, nós adoramos ter pessoas como você aqui, pessoas comunicativas, pessoas felizes, pessoas honestas e pessoas que trazem a gente para essa realidade da interação social, né? Que é isso que nós precisamos, principalmente nesse momento, né? O país está tão desnivelado, a comunicação entre as pessoas está tão desnivelada, que a gente precisa isso, de olhar no olho e de conhecimento. Queria te agradecer, dar o meu saravá e a palavra final. Antes de dar a palavra final, não deixe de assinar, de seguir o pessoal que está nos assistindo, o Jogo de Damas JDD no YouTube. A gente está sempre aqui, de segunda, quarta e sexta, às vezes não nessa ordem, mas a gente está sempre aqui. A palavra final com a doutora Antônia Faleiros, uma honra tê-la aqui. Saravá. Saravá. Obrigada. Reverenciando os meus antepassados e as mulheres fortes e sábias que me construíram, que construíram a minha história, que formaram, né, a minha origem. Eu chamo todo mundo para conhecer um pouquinho da minha infância remota em Retalhos, Colcha de Histórias para Mel Dormir, uma coletânea de contos da minha infância mais remota que eu fiz para minha neta, mas que, na verdade, é a minha memória, é o meu legado de magia e de encantamento com a vida. E lembrando, histórias de vida podem ser inspiradoras, mas elas não nos credenciam. O que nos credencia é o que nós fazemos no nosso dia a dia. E, portanto, no dia a dia, exercite o amor, a empatia, olho no olho, carinho e sejam sempre bem-vindos no meu coração. Beijos. Obrigada, doutora. Saravá. Até a próxima, meu povo.